A Alexandra está aqui com a gente já hoje e vai contar uma novidade que vai mexer com São Paulo, né, Ale? Uma novidade comercial, também mexe com moda, mexe com cultura. Com imobiliário, tem um empresário francês, na verdade ele é nascido em Washington, mas ele é um empresário francês, que ele mora na França desde cedo, que ele fez uma fortuna quando ele era mais jovem, uns 20 anos atrás, há 2 décadas, e aí ele começou a investir em 2 coisas que ele gosta, que é a arte e a arquitetura, e transformando isso em business no setor imobiliário. Aonde ele chega, ele transforma não só os prédios, mas a região em volta. E aqui no Brasil, ele comprou o complexo do Hospital Matarazzo, que está desativado há 20 anos, que é ali perto de uma região super nobre da Paulista, ali na Bela Vista, né? Muita gente já deve ter passado por lá. E que era um complexo de prédios, gigantesco, assim, gigantesco, muito grande. Um quarteirão, assim, né? Que pega 3 ou 4 ruas. Bom, ele está há 7 anos trabalhando nisso, ele tem uma relação com o Brasil. E na França ele também é muito conhecido, ele é sócio, ele já foi sócio majoritário, mas hoje ele tem uma pequena porcentagem da Balmain, que é uma grife que a gente vive falando aqui. Ele também tem uma outra marca de roupa, e ele tem uma revista de arquitetura. E ele cria espaços, ele tem hotéis lá em Paris, e ele renovou o Royal Mansor, mas assim que abriu, ele vendeu para o Catar. E aí hoje eu disse para ele, mas você não vai fazer o mesmo com o Hospital Matarazzo. Ele falou assim, um erro a gente só comete uma vez na vida. Então ele está super apaixonado e ele acha que o empreendimento, que vão ter vários hotéis, restaurantes, lojas com 50 artesãos, que ele tá fazendo a curadoria de artesãos, porque a ideia que ele acha que turista, quando chega em São Paulo, não tem aonde ir. A gente vai falar na entrevista com ele. Então ele quer mostrar, através desse complexo, o que o Brasil tem de melhor em comida, arte, música, roupa e tudo. E amanhã, na sexta-feira, na verdade, abre para convidados uma festona que vai cantar assim, dezenas de pessoas do Brasil e ele trouxe 50 artistas de fora do Brasil e 50 artistas brasileiros e colocou todo mundo dentro das ruínas lá do Complexo Matarazzo. Não arrumou nada e eles estão fazendo. Tem coisas louquíssimas, tem assim, palmeiras de pneus reciclados, de borracha, né? Relembrando o ciclo da borracha em Belém e na Amazônia. Tem tribos, falando em Amazônia, tem tribos indígenas do Acre, tem verdadeiros indianos da Índia mesmo, tem gente do mundo inteiro fazendo coisas e são obras que a gente chama de site específico, não é pendurado na parede, são obras que usam a própria parede, a pós-instalação, os próprios lugares. Bom, vamos ver um pouco da entrevista dele. Ele é uma pessoa super animada, super apaixonada por Brasil, assim, eu acho que vai ser, e ele tem certeza de que a inauguração do Complexo Matarazzo, que está prevista para 2018, que quando fechar a exposição, essa exposição vai ficar aberta, que vai abrir na sexta-feira, de 9 a 14 de outubro, para as pessoas irem gratuito. Aí, 14 de outubro, fecha com uma outra festa, e aí começa a recuperação dos prédios e a construção de novos prédios, e ele acha que até 2018 fica pronto. Bom, vamos ver um pouquinho a entrevista com o Alex Allard. Vamos ver. What's the new concept of business that you are introducing here? I mean, the main idea is that we believe in the history of Brazil. And we believe that the history of Brazil is a gigantic asset that hardly anybody is tapping into. And when I see the change that is happening in Brazil today, you know, Brazil is clearly moving from quantity, you know, supply to 200 million people, into quality, which is, you know, we have to create a new Brazil, a Brazil with, and it will be using the identity of Brazil for that. Mm-hmm. Just like, you know, the country I come from, you know, in France, the brands, if you think about Vuitton, if you think about Hermès, if you think about all these brands which make, you know, very big business of our country, I mean, they have as the history, the roots of France. And here you are in a place which has the roots of Brazil, mm-hmm. and it's a perfect example of a model that I think is going to take Brazil into a new dimension. And when you see brands like Osklen, like Natura,
like Melissa, like, of course, Havaiana. These brands, you know, would not exist without Tom Jobim, without Burle Marx, design, etc. These brands are harvesting already the history of Brazil. There needs to be more brands like that, and these brands need to have more ambition. The whole idea of bringing the Brazilian artists and also international artists, I'm going to explain why, is to show that Brazil is a creative country. Because, you know, there is, for absolutely wrong reasons, there is doubts from the Brazilian people about that. I know that there's 8 billion people around this planet who are absolutely passionate about what Brazilian can bring out in rhythm, in design, in colors, but the Brazilians don't harvest that. So the whole idea is to create a gigantic event here where we invite the Brazilian artists, and the whole world is going to see that. But also we invite foreign artists. That's very important. And the reason why is because people say, but why foreign artists to talk about Feito por Brasileiro? But the main reason of that is to show what is most important is the attractivity of São Paulo as a city that can become the center for creativity. It's very important. This city has to rethink completely its future. It comes from the manufacturing age. There's 20 million people who have aggregated here, and all the manufacturers is gone to the northeast now. And it's not going to be a bank city feeding 20 million people. It is going to become the capital of creativity of South America and probably of America. A very important city in the world to reinvent the planet. This is what São Paulo is supposed to make, and this is a symbol of what we're doing. And if you can attract the best creative people from the world, then you can achieve that goal, not just with the Brazilian people. Like France, you know, everybody talks about France in the 30s. That was, you know, the most amazing country in the world, you know. But the reality is, if you think Kandinsky, if you think Picasso, if you think Miro, if you think Man Ray, if you think Hemingway, I can give a list of hundreds of names. These guys are the guys who made the reputation of France in the 30s. None of them had the French passport. The success of that period for France, and France is still living from that success, if you think about brands like Chanel, Vuitton, etc. today, the success of that is the capacity of a country to attraire the people from abroad. The project here is to fill a huge gap in this city, because nobody realizes, but São Paulo has outpassed Rio de Janeiro in tourist traffic. And São Paulo is becoming the main point, touristic point of South America. The thing is that this city has never thought of itself like this. There is no equipment for tourists, if you think about it. Paulista has naturally become a culture corridor with the MASP and other institutions along. Paulista is exactly at the center of the city. It is the best deserved area from a subway and autobus point of view. And on that place, right in the center of Paulista, you have this amazing historic building. This is all it takes to make a touristic landmark. People go to Brazil to see Brazilian products. And this place, Feito por Brasileiro, is going to be the place where everything that is created by Brazil, from music to cinema to artisans to bathing suit, whatever you name it, this is where you're going to find it. So if you're a tourist in this city, this is where you're going to go. How many restaurants you plan to have here? 18 different F&B points with 8 big restaurants and 10 smaller F&B points. And then some stores for designers? All kinds of stores. The most important for me will be the 50 artisans that we are selecting, you know, that are going to come from all Brazil and promoting the know-how of Brazil. That's absolutely amazing. That I'm sure that all the important people of the world, you know, will come and buy here. Ou seja, projeto que promete fazer muito sucesso, né, Ale? Essa entrevista foi feita hoje mesmo? Foi feita agora à tarde, lá no Alex. Ele levou a gente no topo do complexo Matarazzo, um lugar só exclusivo pra gente. Eu conheço o Alex faz muito tempo, de frequentar os desfiles lá em Paris.
E ele é muito animado. E tem uma obra lá, a gente não mostrou muito, porque é meio surpresa, mas todo mundo vai ficar falando disso após o evento, que é uma obra que ele demorou 7 anos de burocracia para conseguir assumir o Complexo Matarazzo. Aí ele pegou um chinês, que chama Wang Du, que é um artista muito famoso, e ele transformou toda a papelada, os computadores antigos. São toneladas de papéis em obras de arte que estão lá espalhadas, representando. O Alex fala que a burocracia é um dos maiores produtos que o Brasil tem. Então, assim, pelo lado bom e pelo lado ruim, ele está mostrando tudo nosso ali, que precisou vir uma pessoa de fora, né, para dar essa mexida, assim. Mas eu acho que vai ser uma coisa muito interessante e muito revigorante para quem está ali na área. E a Alexandra Fará trazendo então as novidades sempre pra gente. Obrigada, Ale. Obrigada a você. Lembrando que a coluna Moda e Negócios acontece todas as segundas, quartas e sextas aqui no Band News TV. Boa noite, Ale.